Queridos irmãos sacerdotes presentes aqui nesta noite, tão importante para nós e para o diácono Helder, eu saúdo todos no nome do Padre Geraldo Maia, o pastor desta comunidade paroquial, queridas religiosas que estão mais uma vez conosco também nesta Eucaristia, queridos seminaristas, prezados membros da pastoral vocacional desta e de outras comunidades aqui presentes também nesta noite, queridos senhor José e dona Irani, os papais do diácono Helder, em cujos nomes saúdo os demais membros da família que estão com ele aqui nesta noite. Irmãos e irmãs queridos desta comunidade paroquial de Nossa Senhora da Guia e outras comunidades que estão também presentes, por onde o diácono Helder passou nos seus vários estágios de formação no caminho que o traz a esta noite. Caro diácono Helder, chegou a tua hora. Depois dos teus irmãos, Padre Anderson e Padre Alex, é hora de a igreja ouvir o teu sim. Um sim que coroa os 3 dons que Deus concede à nossa igreja jubilar neste ano festivo e nos 60 anos desta paróquia, criada em 21 de novembro de 1959, a terceira paróquia criada por Dom Cristiano naquele ano, depois das paróquias de São Francisco em Paraty, Minas, e Nossa Senhora de Fátima em Itaúna. O Padre Helder, nessa história de 60 anos da paróquia de Nossa Senhora da Guia, é o 6º padre que sai desta comunidade eclesial para o serviço da igreja. 5 padres diocesanos e um religioso deoniano. Obrigado, Helder, pela tua perseverança. Neste tempo fecundo da Quaresma, a liturgia nos recorda que somos pó e tornaremos a Ele, que temos uma vida mortal e circunstanciada por dias e anos, que somos condenados a morrer, como lembra o salmista, que precisamos enriquecer de sentido e beleza a nossa existência, que devemos nos comprometer com a construção de uma existência sempre inacabada, sempre incompleta, e suplicamos também com o salmista que o Senhor complete em nós a obra começada, uma existência em processo permanente e dialético de conversão, uma conversão que ora nos faz avançar, ora nos sujeita, infelizmente, a retrocessos. Mas o que conta verdadeiramente é manter os olhos fixos em Jesus, como aqueles na sinagoga de Nazaré. Olhos fixos, não como gente manipulada e dependente, mas como quem espera algo, como quem espera ansioso por uma palavra, um comando, um encaminhamento, uma resposta, uma luz, uma direção que nos venha do alto. Olhar para Jesus, recomeçar dele, converter-nos a Ele, querer ser como Ele. Eis o dinamismo da Quaresma. Jesus nos ensina a vencer o tentador e as tentações. Leva-nos à montanha para a experiência do Pai e nos devolve à planície para a missão que nos cansa, desfigura e crucifica. Vamos com Ele
atrás dele, como discípulos. Permitamo-nos conduzir por ele. Recebemos a sua unção, a unção do Espírito, para a missão que enche de sentido nossa vida e enriquece de bens e de graça a vida do mundo e da igreja. Unção que nos convoca e educa para relações fraternas de cuidado e para o anúncio alegre das ações salvíficas de Deus em nosso favor. Contudo, olhamos para Jesus não como discípulos prontos e maduros, mas como aprendizes de santidade, como peregrinos que não chegamos ainda à meta, como ungidos que ainda não experimentamos todo o poder da unção, como discípulos de Adão, querendo ser discípulos de Cristo, como pecadores proativos na via da conversão. Não haveria quaresma se não existissem pecadores. Aí seria sempre Páscoa. Levamos ainda a marca do pecado, porque não atingimos a plenitude da estatura de Cristo, como lembra Paulo aos Efésios. Independente do nosso lugar no corpo místico de Cristo e no edifício da igreja, somos tocados todos os dias pela experiência do pecado e da fragilidade humana. Todavia, a graça e a investidura batismal nos garantem a possibilidade do progresso humano e espiritual na direção de Cristo, graças à nossa incorporação a Ele pelos mesmos vínculos do ramo com a videira. Somos santos nele, por Ele, com Ele. Ele nos torna semelhantes a si. Comemos dele na Eucaristia para que Ele nos transfigure nele, ensinava Agostinho. Digo isto, caros irmãos e irmãs, querido diácono Helder, para fazer eco à leitura que escolheste para este dia da tua unção sacerdotal. O autor da carta aos Hebreus nos permite visitar a biografia do sacerdote, de todo sacerdote, a tua e a minha biografia, caro diácono. Pensando ainda no sumo sacerdote hebreu e sobretudo no Cristo, chamado nos versículos antes de sumo sacerdote eminente, o autor quer retratar as origens e a validade do sacerdócio ministerial cristão. Todo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus. Num sacerdócio misterioso e eterno, como o de Melquisedeque. O sacerdócio de que tomamos parte, diácono Helder, emana do único e supremo sacerdócio de Cristo. Sacerdote é Ele, por natureza e essência, nós, por participação e chamamento. Eu, teus irmãos presbíteros e tu mesmo, fomos tirados do meio das nossas famílias, da nossa gente, da humanidade pecadora, e fomos colocados como ministros de Deus para intermediar as relações da humanidade com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, os nossos pessoais e os pecados dos demais irmãos que creem conosco. Somos pecadores que cuidamos de pecadores, oferecendo
cotidianamente por nós e por eles o sacrifício pascal que cura e restaura nossa natureza. Temos compaixão e devotamo-nos à santificação dos demais pecadores, porque nós mesmos estamos cercados de fraqueza. Lembra-nos dos Hebreus. Tua biografia vocacional e tua unção tem raízes, tem endereço, tem paternidade, tem passagem pela história de pecado da humanidade. Esta é a história de cada filho de Adão. Obrigado, queridos pais do diácono e padre Helder, seu José e dona Irani. Obrigado. A humanidade e a paternidade de vocês geraram mais um colaborador nosso no serviço da santificação e da conversão dos irmãos e irmãs. E neste mundos, o filho de vocês fará também progressos pessoais na sua própria dinâmica de maturidade humana e cristã. Um dia o vereis santo, santo e maduro, mesmo que esse dia esteja do lado de lá deste mundo. Obrigado pelo consentimento de vocês à resposta que seu filho hoje deposita diante de Deus. Ele tem o desejo de ser santificado e de exercer um ministério santificador. A igreja precisa deste ofício de amor que Padre Helder haverá de realizar com zelo e dedicação. Os textos do rito da ordenação presbiteral sinalizam muitas vezes para a missão santificadora do sacerdote. Perguntar-te-ei em breve, diácono Helder: queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para o louvor de Deus e a santificação do povo cristão? Ouviremos o teu sim. Ainda manifestarás teu desejo de unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, e com ele ser consagrado a Deus para a salvação de todos. Este é outro sim de tua parte, e aguardamos ansiosos. Pelo teu ministério sacerdotal, o povo de Deus renascerá pela água batismal e se colocará no caminho permanente da conversão a Cristo. Ganhará novas forças do altar, cujo sacrifício presidirás. Os pecadores serão reconciliados e os enfermos se reanimarão pelo teu ofício de amor. Enfim, Deus se servirá da tua fraqueza, diácono Helder, para fazer fortes e santos os irmãos confiados a ti. A igreja espera muito do teu ministério, precisa dele, precisa do teu sim, do teu cansaço, das tuas fraquezas. Tuas fraquezas oferecidas humildemente para o ministério da santificação dos teus irmãos serão de grande proveito para a tua própria bem-aventurança neste mundo e no outro. O texto do terceiro evangelho que ouvimos hoje nos põe diante da unção espiritual do Cristo. Jesus toma para si e realiza em si a profecia de Isaías. O Messias, o ungido, o Cristo é Ele, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o conhecido em Nazaré. Aquela unção atinge hoje teu coração e tuas mãos, diácono Helder.
receberás em breve a unção que te unirá ao Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo e para oferecer o santo sacrifício. Com essas palavras, tua missão e a de Cristo se fundirão, e serás ainda convidado a conformar tua vida ao mistério da cruz de Cristo, para que vivas e morras por aquilo que Cristo morreu, a reconciliação da criatura com o Criador, a conformação do pecador a Cristo. Antes de terminar, quero dirigir-me à comunidade eclesial, que precisa, no caminho da fé e da conversão, do ministério dos sacerdotes. Digo-lhes, irmãos e irmãs, em alto e bom tom, eu e os sacerdotes que estamos aqui não estamos prontos, não somos santos, nem anjos, não atingimos ainda a estatura plena de Cristo. Somos pecadores, fracos, indignos, mas continuamos querendo servir, sendo úteis à santificação de vocês, oferecendo sacrifício pelos nossos próprios pecados e pelos pecados de vocês. Vejam-nos também, por favor, como gente no caminho da conversão, como pecadores em processo de conversão. Não optamos pelo pecado, seria contrassenso, mas estamos tentando progredir humana e espiritualmente pela força e a graça da unção que recebemos. Tenham paciência conosco, rezem por nós sempre e com insistência. Escuto da parte de muitos leigos, leigas, comunidades, não propriamente de vocês aqui nesta noite, mas de muitos que lerão, escutarão e assistirão este texto pelas mídias. Escuto às vezes uma crítica mordaz, injusta e apressada aos sacerdotes. Não conheço sacerdote que tenha prazer em ser pecador, ou que tenha optado por não continuar na via da conversão. Nenhum pecador deveria ter prazer em estar nesta condição. Não temos outros padres senão estes, cujas caras, endereços e limitações vocês conhecem bem. Vocês têm estes padres e este bispo. Não somos os melhores do mundo, mas não somos os piores, sem falsa modéstia. Preciso dizer isso em defesa dos nossos padres. Estamos na luta, estamos tentando ser bons pastores, mas também somos fracos, limitados, humanos, pecadores. Estamos com os olhos fitos no Senhor, nossos olhos estão na direção certa. Nossos esforços e ânimos é que nem sempre são constantes, como os de vocês também não são. Mas vamos juntos, rezando uns pelos outros. Esta oração recíproca é remédio e adubo espiritual para a nossa contínua conversão. Quem disser que conversão é coisa fácil, mentiu. Ela é obrigatória, necessária e boa, mas nunca fácil, nem rápida, nem plena. É processo, às vezes lento e doloroso, com avanços e recaídas. Mas posso prometer em meu nome, em nome dos nossos padres e do Padre Helder, que faremos esforços maiores de progresso, para que como pastores sejamos capazes de, pela força do testemunho, estimulá-los a progredir também sempre mais
na tarefa cotidiana e pessoal de conformação a Cristo. Esta é a meta de todos, independente da missão ou do lugar que ocupamos no corpo místico do Senhor, que é a Igreja. Padre Helder, conto com tua conversão pessoal cotidiana. Conto com teus esforços para ser bom pastor. Reza pela minha conversão, que rezarei pela tua. Nossa Igreja precisa da tua e da minha santidade. Ajudemo-nos uns aos outros, irmãos e irmãs, a carregar o fardo que nossos pecados nos impõem. Rezem também pela minha conversão, eu lhes peço. Creio que nestas 3 ordenações que vivenciamos e nas 3 pregações proferidas, o bispo, os sacerdotes e as comunidades descobrimos que temos ainda muito a fazer pela Igreja, pelo mundo, por Cristo, por nós mesmos. Arregacemos as mangas e vamos ao bom combate para merecermos um dia a coroa da glória. Amém.